E convidar a Larissa para vir aqui, então, agora. E dizer que é um prazer ter você aqui, Larissa, para ministrar para nós, para o nosso coração, e ser uma bênção, e com tudo que você vai nos trazer, que o Senhor, Deus te use. E dizer que a Larissa já tem experiência na área de ministração da palavra para mulheres e também na área de aconselhamento. Em 2010, ela conheceu a ABCB, já tenho conversado com algumas sobre a ABCB, que é uma associação brasileira de conselheiros bíblicos, que tem um treinamento em vários lugares do Brasil, e especialmente aqui em São Paulo e, coincidentemente, aqui em Águas de Lindóia também. Mas a Larissa conheceu, então, mais fortemente, né, o aconselhamento bíblico em 2010, e desde então ela tem ministrado nessa área para muitas pessoas. Tá? Isso é o mínimo que eu vou dizer sobre ela. Ela fez também uma especialização nessa área, mas através do curso de Lafayette, que é de onde veio o ministério da ABCB, de treinamento de conselheiros bíblicos. Então, eu vou deixar mais algumas coisas sobre ela, para ela mesma nos contar mais tarde. Mas eu queria pedir para a Aline vir aqui e orar conosco, pedindo a bênção do Senhor sobre a Larissa e sobre nós, para tudo que nós vamos experimentar nessa tarde. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é tão bom conosco, e mais uma vez a gente pode se reunir para ouvir da sua palavra. Obrigada, Senhor, pela disposição da Larissa em nos trazer uma porção do que ela já tem experimentado do Senhor mesmo, através do que o Senhor tem dado a ela, Senhor, biblicamente, dos cursos que ela tem feito, Senhor, do que ela tem aprendido, mas principalmente através do relacionamento dela com o Senhor. Que o Senhor a use e que o Senhor nos dê um coração disposto, aberto, Pai, a aprender do Senhor, a aceitarmos o que o Senhor tem para nos ensinar hoje, ó Deus. Obrigada, porque as mulheres podem estar aqui, animadas a ouvir o Senhor, animadas, Senhor, em estar em comunhão. Obrigada, Deus, nos ajude a entendermos o Senhor mais e mais. Em Teu nome nós oramos. Amém. Agora sim. Boa tarde, minhas irmãs. Para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sempre começo todas as minhas palestras falando isso. Não tem nada que alegre mais o meu coração do que me colocar diante do povo de Deus para falar da palavra dele. Eu acho que não tem lugar nenhum no mundo que eu gostaria de estar mais do que estar aqui com vocês hoje para falar da palavra de Deus e para falar desse assunto que à medida que eu preparei esse estudo, isso foi enchendo o meu coração de alegria e de gratidão, de tantas coisas que estão à nossa disposição, à medida que nós nos aproximamos do nosso Salvador, à medida que nós conhecemos mais dele, né? Então, vamos lá, nossa identidade em Cristo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, né? Porque vocês não me conhecem, vocês estão me conhecendo agora. Então, eu sou a Larissa, esse é o Júnior, é Guilherme Júnior, mas todo mundo conhece como Júnior, então pode chamar de Júnior, meu marido. Nós somos casados há 17 anos e nós temos 4 filhos. Vou mostrar para vocês os nossos filhos. Nós temos a Luna e a Florzinha, uma Rottweiler e uma vira-latinha, sou apaixonada por vira-latas. E nós temos o Mamute e o Bazooka, né? Esses são os nossos 4 filhos. E não se preocupe, não fique com raiva de mim, eu não estou falando que cachorro é gente, eu não estou mudando tudo que Deus criou e achando que cachorro tem alma e precisa de salvação, não é isso, tá? Eu uso essa brincadeira para introduzir um pouquinho sobre a história da minha vida. Eu sou infértil, eu não posso gerar um filho, tá? Então, isso é uma coisa que à medida que eu já descobri um pouco tarde, já descobri em torno dos 33, 34 anos, e foi uma coisa muito
dolorida para mim. Todo o processo, não sei quantas e quem de vocês já passou por isso, o processo de investigar, dói no corpo, dói financeiramente, dói emocionalmente. Então foi um processo de muita dor, mas ao mesmo tempo de muito crescimento espiritual, muito. E no final da história, dessa parte da minha história, o que eu aprendi foi que a graça de Deus é suficiente. Isso hoje é uma coisa que não pesa no meu coração, absolutamente. Eu e meu marido, nós somos extremamente satisfeitos em Deus, não nos falta nada, pelo contrário, Deus já nos dá infinitamente mais do que pedimos, pensamos, merecemos. Então, hoje é uma coisa completamente tratada no meu coração. Mas foi algo que gerou muito sofrimento. E assim, Deus usa tudo isso. Para vocês imaginarem um pouquinho de como foi, enquanto eu tentava engravidar, próximo a mim, quero dizer assim, na minha igreja e amigas próximas, nasceram 15 crianças, contadas no dedo. Eu tenho uma amiga que ela é extremamente fértil, tanto que ela tem uma escadinha de crianças, assim, extremamente fértil. E cada vez que ela descobria mais uma gravidez, ela chegava na igreja, quando ela me via, ela começava a chorar. Aí era ela chorando e eu chorando, Porque eu chorava de ver a angústia dela em olhar para mim. Porque ela nem queria mais um filho, quando dava conta, estava grávida. Era um num braço, outro no outro engatinhando e ela grávida. E ela vendo ali a minha luta, a dificuldade. Então, foi muito penoso, mas não trocaria essa experiência por nada, porque isso me fez ter um conhecimento mais profundo de Deus. Eu sempre falo que existe um conhecimento de Deus que nós só adquirimos através do sofrimento. A gente não quer, ninguém ora pedindo, Senhor, manda sofrimento, mas é a verdade, é a maneira que Deus usa para nos aproximar mais dele, Então, essa é uma parte do meu testemunho. Eu conheci a palavra quando eu tinha 12 anos de idade. Nem eu, nem meu marido, nós viemos de lares cristãos. Até hoje, os nossos pais não são convertidos. Quando eu tinha 12 anos, eu estudava em um colégio de freiras. E uma coleguinha era crente. E a gente tinha aula de religião. E essa aula de religião ela acontecia dentro da capela do colégio, E essa minha amiga, ela ia para a escola e ela levava a Bíblia dela. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. Eu não sabia absolutamente nada da palavra de Deus. Minha mãe, muito católica, tinha as imagens de escultura dela. Minha avó pintava imagens de esculturas de santo. Então, para mim, a religião era só aquilo que eu via, uma coisa muito de longe. E essa minha amiga me mostrou, ela abriu a Bíblia para mim e falou, olha, você sabia que Deus não se agrada dessas imagens que estão aqui dentro? Eu falei, como assim, Na minha casa está cheio. Aí ela me mostrou, e eu fiquei encantada com o que a Bíblia falava. Ela me levou para a igreja, com essa idade, o pastor fez um apelo, e eu fui lá na frente e falei, quero receber Jesus. Então, na minha cabeça, eu tinha me convertido. Meus pais foram muito contra, muito, muito contra. Teve uma situação do meu pai ir na igreja, armado, dizendo que ia matar o pastor. Então, foi muita luta. Quando essa minha colega saiu do colégio, eu perdi totalmente o vínculo. Eu ainda era uma criança, não podia ir sozinha. Então, eu perdi o vínculo com a igreja. Resultado, também saí da igreja. Ela saiu do colégio, eu saí da igreja. E dos meus 13 até uns 18 anos da minha vida, mais ou menos, eu passei no mundo. Totalmente no mundo, não entendia o que tinha acontecido comigo, porque foi aquela questão de, quero receber Jesus, mas não fui discipulada, não tive um conhecimento mais profundo da palavra, não entendi o que tinha acontecido. Então, fui para o mundo, vivi todas as coisas das quais eu não me orgulho, das quais eu não queria que tivessem existido na minha história, mas existiram, Infelizmente, fazem parte da minha vida. E isso, inclusive, essa parte aí de desvio da vida, me levou a conhecer o meu marido na faculdade. Isso era em São Paulo, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. Fui morar em Fortaleza, a gente se conheceu na faculdade. Logo começamos a viver juntos, Eu morava sozinha em Fortaleza, a gente já começou a viver junto. E vivemos juntos 7 anos, morando junto. E Deus salvou meu marido. Quando o Júnior foi salvo, na minha cabeça, eu estava voltando para a igreja.
Passando 18 anos fazendo tudo que Deus não se agrada, e simplesmente um belo dia eu volto para a igreja como se nada tivesse acontecido. Né? Ninguém conhecia a minha história mesmo, nem nascida lá eu era, voltei para a igreja. Tudo bem. Aí a gente na igreja oficializamos a nossa união, né? Casamos de verdade. Depois de 2 anos, casamento oficializado, em 2010, veio uma super crise no nosso casamento. Quero me separar, eu trabalhava com consultoria empresarial, com coaching, envolvida com psicologia, com tudo isso. Não estou feliz, quero me separar, não quero que ninguém na igreja saiba, não conte para ninguém, não vou conversar com o pastor. E ele foi, né, sem eu saber, e pediu ajuda para uma pessoa, pediu ajuda para um irmão em Cristo. Dele, né? Não meu, porque eu ainda não era salva. Aí, essa pessoa era meu sócio. E ele me chamou, e eu tinha um relacionamento com ele, assim, de tipo, eu respeitava muito ele, eu admirava muito ele, a postura, porque é um cristão sério, e eu tinha um relacionamento meio de pai, assim, eu respeitava ele como se ele fosse meu pai. E ele me chamou, e ele me falou várias verdades, e ele falou, olha, se você pensa que você é alguma coisa, você está muito enganada. E Deus usou tudo aquilo que ele me falou, para que eu entendesse a minha condição. Eu entendi o quão miserável eu era, o quão no fundo do poço eu estava, achando que estava lá em cima, mas na verdade eu estava lá embaixo. E isso me fez enxergar que eu precisava de um Salvador. E Deus usou isso para me salvar. Hoje eu entendo que eu fui salva em 2010. A partir daí, a minha vida mudou completamente. Conversão. Seguia para um sentido e passo a seguir para o sentido oposto. Parei de viver aquela vida e voltei para o caminho certo. Né? Então, aí, em 2010, eu fui salva, que foi quando eu conheci o aconselhamento bíblico, porque aí, junto com todas as coisas que o mundo oferece, né, ele nunca nos diz o preço que a gente vai pagar. E eu paguei o preço. Depressão, síndrome do pânico, vivia apavorada, tomei remédio para depressão, tomei remédio para síndrome do pânico, parava de tomar remédio, voltava tudo. Então, essa era a situação que eu estava em 2010. E aí conheci o aconselhamento bíblico. E aí comecei a me aprofundar no aconselhamento bíblico. Aí, graças a Deus, hoje, larguei minha profissão e estou vivendo só para servir no ministério, com palestras, com aconselhamento, né, e é a paixão da minha vida. Então, essa é um pouquinho da minha história. Só que eu vou contar para vocês, na verdade, as 3 coisas mais importantes da minha história. Isso aqui foi só assim, as coisas mais sem importância. As mais importantes. Primeira, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Primeira verdade. Segunda verdade, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De todas as coisas que eu fiz, que eu não me orgulho de nada, que eu gostaria que não existissem, na verdade, quando Deus olha na minha ficha, elas já estão lá como canceladas. Né? Não existe mais condenação. E a terceira coisa, João 10, 27 e 28, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebata da minha mão. Ou seja, graças a Deus, tudo isso não depende de mim e ninguém pode mudar. Graças a Deus. Né? Então, essas são as coisas mais importantes, na verdade, na minha vida. Né? Essa é a realidade da identidade, da minha nova identidade. O que é esse desenho? Essa é a realidade de todos nós, de todas as pessoas, vamos colocar assim, de nós e das pessoas que não estão aqui também. Né? Todos nascem em pecado. Né? Romanos 5,12 vai nos dizer que, através de Adão, o pecado entrou no mundo e o pecado passou a todos os homens. Ou seja, todos nós já nascemos seguindo para esse lado que a gente não quer. Né? Nós já nascemos condenados, nós já nascemos pecadores. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa primeira identidade. Só que Deus providencia algo para mudar a nossa direção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através de Cristo, essa curva é possível. Eu seguia para um sentido e aí eu mudo, né? Eu entendo os meus pecados, eu me arrependo e eu passo para o outro lado. E existe algo, a gente está falando sobre maturidade espiritual, né? E a gente tem visto que a maturidade espiritual, ela é um processo que ela vai levar um determinado tempo. É uma caminhada que nós faremos enquanto nós estivermos aqui. Enquanto a gente está vivo, não vai acabar. É uma caminhada em direção à maturidade espiritual. Porém, existem coisas que automaticamente, à medida que nós fazemos essa curva, elas já estão à nossa disposição. E é esse o nosso assunto hoje. Todas as coisas que nós já automaticamente, à medida que nós fazemos a curva, já estão à nossa disposição. É a nossa nova realidade, né? 2 Coríntios 5,17 vai falar que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, isso aqui é o que faz parte de quem você é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E isso não depende da gente. Maravilhoso isso. Essa notícia é a mais importante. Não depende da gente. Porque se dependesse, no mesmo momento que a gente faz a curva, a gente ia voltar, né? A gente ia para um lado, depois voltava para o outro lado. Mas não depende, graças a Deus, né? Essa é a nossa nova identidade em Cristo. E é isso que a gente vai ver, quais são as implicações disso daí. Esqueci de passar aqui para vocês, tem uma folhinha para vocês irem fazendo as anotações. Se quiser deixar aqui, elas vão passando. Que aí vocês vão completando as informações que eu vou falar. Quando vocês pegam, eu vou beber minha água. Qual será a importância da gente falar sobre isso, né? Identidade em Cristo. Por que eu trouxe esse assunto? Qual será o impacto que isso tem na nossa vida? Vamos ver. Aí nessa folha de vocês, eu creio que deve ser a primeira... Deixa eu ver se eu coloquei algum espaço antes, mas eu acho que é a primeira pergunta, né? É, isso mesmo. A primeira pergunta que tem aí na folha de vocês é: quem é você? E eu quero que você responda da maneira que você geralmente se apresenta para alguém. Então, vamos supor, aqui você conheceu algumas pessoas, e o que você fala? Eu sou a Larissa. Qual a primeira coisa que eu falo? Eu sou casada com o Júnior, nós não temos filhos, hoje eu trabalho só no ministério. O que você anuncia primeiro? É a sua situação conjugal? É se você tem filho ou não? É a sua profissão? É onde você mora? O que tem sido a base da sua identidade? Quando você se apresenta, quando você pensa em quem é você? Escreva aí. Essas respostas são só para vocês, viu? Vocês não vão compartilhar, não vão ter que ler, não vão fazer nada. Só para vocês mesmos.
te define? Qual é o fato mais importante da sua história de vida a ponto de definir quem você é? Talvez seja o fato de você ser mãe, como eu falei, ou uma boa profissional, ou até fatos tristes, né? Foi abandonada, perdeu alguém importante. O que define? E eu quero que você preste atenção, como que se enxergar a partir dessa lente tem impactado a sua vida. E isso, eu não sei se para vocês foi uma descoberta agora, mas à medida que eu tive contato a primeira vez com esse conteúdo assim de identidade em Cristo, eu fiquei pensando, olha, eu nunca tinha reparado como que a minha Larissa, identidade era relacionada com a minha profissão. Talvez, por isso, demorou tanto para eu finalmente chegar e falar, olha, não vou mais trabalhar. Foram 8 anos para eu chegar ao ponto de falar, não vou mais. E mesmo assim não foi mérito meu, porque eu ainda tentava e eu vi claramente Deus tirando. Não, você não vai mais trabalhar nessa área. Eu te chamei para outra coisa, né? Então, assim, no meu caso, porque a minha identidade era muito relacionada à minha profissão. Ser uma profissional, para mim, era algo muito forte. Como é isso na sua vida? Qual tem sido o impacto da maneira que você tem considerado a sua identidade? O que aconteceria se você perdesse, de repente, aquilo que define quem você é? Se é a profissão, se você perdesse a sua profissão. Se é ser mãe, Deus o livre, se você perdesse o seu filho. O que acontece quando a gente coloca quando a nossa rocha é uma profissão, é um filho, ou é alguém, ou é uma amizade, ou é até uma igreja específica? O que acontece quando essa rocha, por algum momento, sai debaixo dos nossos pés? Né? O que acontece com a gente? Qual é a segurança que essa identidade que você colocou aí na folha te dá? O que ela te assegura? Aqui eu tinha segurança nenhuma. Eu achava, mas segurança absolutamente nenhuma. Né? E a verdade, minhas irmãs, é que não existe nada eternamente seguro como quem nós somos em Cristo. Nada é tão firme, não existe rocha mais firme do que Jesus Cristo. Nada deveria ser mais importante na nossa identidade do que a nossa identidade em Cristo. Quando a gente sabe quem a gente é, tudo ganha a perspectiva correta. Né? O Sacha ilustrou de uma forma muito interessante ontem sobre a aula de violão do Pedro. Né? O Pedro que está fazendo aula de violão? O Pedro. Né? Então, a questão ele não entendia por que ele fazia aquilo. E por mais que ele seja uma criança, o fato de entender que é para a glória de Deus, muda tudo. Muda a maneira que eu penso sobre aquilo, muda a maneira que eu sinto sobre aquilo, e automaticamente vai mudar a maneira que eu me comporto e que eu comunico sobre aquilo. Assim é a nossa identidade em Cristo. Quando eu entendo que isso é a coisa mais importante da minha vida, tudo tem a perspectiva correta. Eu gosto de dizer que existem 2 conhecimentos que, se a gente tem eles da forma correta, a gente tem tudo na perspectiva correta, que é o conhecimento de quem eu sou e de quem Deus é. Se eu tiver essas 2 formas corretas na minha cabeça, tudo tem a perspectiva certa. Agora, se eu não tiver, tudo tem a perspectiva errada. Eu já aconselhei pessoas que chegaram para mim como se Deus devesse algo para elas. Mas é um absurdo, eu só quero meu marido de volta e Deus não me dá. Ou seja, Deus me deve isso. Eu oro há 14 anos, ele ainda não voltou. Mas Deus não deve nada para a gente. Isso mostra um conhecimento errado de quem a gente é e de quem Deus é. E isso traz muito sofrimento para a nossa vida, um sofrimento desnecessário, um sofrimento que muitas vezes não traz crescimento, porque eu não estou enxergando da forma correta, eu não estou com a perspectiva correta. Mas vamos ver 10 implicações da nossa identidade em Cristo. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu precisei escolher 10.
Porque existem, eu nem sei quantas existem, mas existem muito mais do que 10 implicações da nossa identidade em Cristo. Então eu trouxe 10 para a gente dar uma olhada hoje, tá? Vamos lá. Primeira delas, nosso objetivo de vida é trazer glória a Deus. O que é que fala Isaías 43:7? Alguém pode ler? Para que Deus nos criou? Para a glória dele. Então, os filósofos humanistas, eles vivem estudando qual é o sentido da vida, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos. Nós não precisamos nos preocupar com o sentido da nossa vida. A partir do momento que fizermos a curva, somos nova criatura em Cristo, nós temos um propósito de vida. Trazer glória a Deus. Seja casada, seja solteira, seja viúva, seja mãe, não sendo mãe, seja profissional ou não profissional, trazer glória a Deus. Esse é o nosso propósito de vida. Então isso nós já temos, já faz parte da nossa identidade em Cristo, trazer glória a Deus. Se eu estiver passando muito rápido aí, vocês me falam, tá? 2. Somos amados e escolhidos. Às vezes a gente tem, pode acontecer de ter aquela sensação, né? Nossa, eu me sinto tão sozinha, eu não tenho amigas próximas, como era boa aquela época em que fulana estava na igreja e a gente era tão próxima, aí ela foi morar longe, agora eu não tenho mais amigos e não me sinto amada. Não acredite no que o seu coração fala. O que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Enganoso. Né? Então eu não posso estar me baseada no que eu sinto. Eu não me sinto amada. Pois saiba que você é amada. E a maior prova de amor que alguém poderia dar por outra pessoa, você já teve. Deus mandou o filho dele para morrer por você. Você é amada, mesmo quando você não sente que você é amada. Você é amada e você foi escolhida. O que fala 2 Tessalonicenses 2:13? Vamos ver. Olha que privilégio. Deus nos escolheu antes da gente existir. Você é amada. Você é escolhida. Ponto 3. Somos perdoados de todos os nossos pecados. E isso é maravilhoso. Colossenses 2:13 e 14. Alguém pode ler? Mortos. Anulou a nossa dívida. Imagine a seguinte situação, que você veio aqui para Singular, e aí junto com o seu kit, você ganha um cartão de crédito. Ia ser bom, não? E aí você tem 1 ano para gastar, até o ano que vem. Aí você sai comprando, né? Compra roupa, compra sapato, compra bolsa, faz supermercado, troca de carro, só passando. Aí quando você chega no ano que vem, que você vai receber a conta desse cartão de crédito, você recebe uma folha em branco. Ai, que alegria! Não seria uma alegria? Não? Ia destruir a gente, né? Ia destruir a gente. Eu estou falando brincadeira aqui, mas ia destruir a gente. Deus não dá tudo o que a gente quer, porque Ele deixa as pessoas terem o que elas querem, muitas vezes, para entregar elas a si mesmas. Né? A gente não poderia ter isso. Mas vamos imaginar essa história só para ilustração. Você chega aqui, passou 1 ano gastando, chega aqui, a conta está em branco. Essa é a nossa situação diante de Deus.
A gente gasta todo dia, a gente peca todo dia. Só que quando Deus vai lá olhar a nossa ficha, Ele vê ali o nome Jesus Cristo. Conta está em branco. Essa é a nossa realidade, nossa identidade em Cristo. Ponto 4. Todas as coisas cooperam para que sejamos mais parecidos com Cristo. Romanos 8, 28 e 29. Alguém pode ler? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O que isso significa? Isso não significa que no final tudo vai dar certo, humanamente falando. Não é isso que esse trecho está dizendo para a gente. O que esse trecho está dizendo para a gente é que Deus usa todas as coisas, boas e ruins, para que nós cresçamos em maturidade espiritual. A gente já não viu que o exemplo perfeito da maturidade espiritual é Jesus Cristo? Então, Deus vai usar tudo o que acontece, tudo o que aconteceu na nossa vida, para que nós cresçamos em semelhança a Cristo. Isso já está na nossa identidade, já está no nosso novo DNA. Quinto, Filipenses 3:20. Não somos dessa terra. Nossa vida ainda vai começar. Se você gosta da sua vida aqui, eu tenho uma notícia boa para você. A que está por vir é ainda melhor. E se você não gosta da sua vida aqui, eu tenho uma notícia melhor para você. A que está por vir é incomparavelmente melhor. E a gente precisa estar sempre trazendo esse foco de volta. Porque existem muitas coisas ao nosso redor que nos puxam, né, para aquele sentimento ruim de desesperança, de meu Deus, quando que esse sofrimento acaba? Um dia ele vai acabar de fato. Isso é um fato. Ele vai acabar. Porque a nossa pátria não é essa. A nossa vida não começou. E essa é uma ótima notícia. O que fala Filipenses 3:20? Alguém lê? Amém. Estamos aguardando a nossa vida começar. Ponto 6. Temos o melhor e mais perfeito Pai. E aí vai a história de novo. Se você teve um pai bom, não tem comparação o que Deus é para a gente. E se você teve um pai ruim, não tem comparação também, principalmente o tipo de pai que nós temos. Né? Um pai perfeito. Gálatas 4, de 4 a 6. Alguém pode ler? Papaizinho. Nós saímos de inimigas de Deus para ter acesso a Ele de uma forma que nós podemos nos comunicar com Ele como nosso papaizinho. O mais perfeito pai que existe é o nosso pai. É o nosso pai. Não só o mais perfeito pai, nós também temos o melhor e mais perfeito advogado. E nós precisamos, porque nós somos diariamente acusadas. E não somos algumas vezes acusadas injustamente, mas outras tantas vezes acusadas justamente, porque nós pecamos. E aí o diabo adora isso. E ele vai lá e ele aponta para a gente. Só que aí vem o nosso advogado e fala, não, essa causa já está resolvida, é causa ganha. Nosso advogado. 1 João 2:1.
O ideal era que a gente não pecasse, mas a gente sabe que a gente vai continuar fazendo isso, infelizmente. Né? Mas nós temos um advogado que nos defende diante do Pai. Ele já pagou e já resolveu a nossa causa. Ponto 8. Estamos livres da escravidão ao pecado. Então, nós não precisamos mais pecar. Hoje, nós temos opção. O descrente não tem opção. Ele não consegue vencer a luta contra o pecado. Nós não. Nós não somos mais escravas. Nós continuamos pecando, mas nós não somos escravas. Nós temos opção. Deus nos dá o poder que habita, o poder que ressuscitou a Cristo, aliás, Efésios vai falar isso, é um poder que hoje habita dentro da gente. Então, é algo que nos liberta da escravidão ao pecado. Nós não precisamos mais pecar. O que vai falar Romanos 8:2? Amém, né? Te livrou da lei do pecado e da morte. Não somos mais escravas. Ponto 9 da nossa identidade. Nós estamos protegidos do diabo. 1 João 5:18. O maligno não nos toca. É impossível o diabo possuir o seu corpo. Ele não toca no seu corpo. Agora, o que ele faz? E que a gente cai direitinho. Ele pega os desejos desordenados do nosso coração e ele coloca na nossa frente. Vocês já viram aquela ilustraçãozinha? Eu tenho em outro estudo, né? Eu devia ter colocado nesse, nem lembrei. Mas do burrinho com a cenoura, você põe a cenoura na frente do burrinho, o pessoal usa muito para motivação, né? É só você colocar a cenoura que o burrinho vai para onde você quiser. A cenoura são os desejos do nosso coração. O diabo coloca os desejos do nosso coração à nossa disposição. E aí ele nos faz tropeçar. E aí nessa ilustração, quem é o burrinho? Nós, né? Porque a gente vai atrás. Né? O nosso coração com desejos desordenados, a gente vai atrás. E aí a gente tropeça. Né? Mas nós continuamos protegidas do diabo. Deus nos protege. E o 10º ponto que eu escolhi para esse nosso tempo, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. E esse trecho aqui eu vou ler para vocês. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nosso advogado, né, que a gente viu. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tudo isso aqui que você ouviu, que está à sua disposição, é seu, você não tem como perder e nada vai te separar do amor de Deus. Nada. E, independente de qual seja a sua situação, nada vai separar. E aí eu quero que vocês façam o seguinte. Revejam rapidamente as 10 implicações que vocês colocaram e respondam. Quem é você?
Agora, a resposta é baseada nessas 10 implicações. Eu quero que você coloque a sua definição da sua identidade em Cristo. Aí você vai escrever do jeito que você quiser. Eu sou perdoada, eu sou adotada, eu sou amada, eu sou escolhida. Escreva aí da maneira que você achar melhor. O que nós vamos fazer agora? A gente vai pensar em uma situação difícil que a gente tem enfrentado, né? Todas nós temos lutas, cada uma na sua área específica. Qual é uma situação difícil que você tem enfrentado? É um problema de relacionamento com alguém, alguém do trabalho, ou algum familiar, ou é alguém que está doente, ou você mesmo está passando por algum problema de saúde, ou tem passado por desânimo, falta de esperança. Uma situação difícil que você tem passado. E aí, pensando nessa identidade em Cristo que a gente acabou de ver, quais são as mentiras que você vinha acreditando sobre essa situação? Porque outra especialidade do maligno, né, do diabo, é contar mentiras. E ele adora quando a gente está lá embaixo para ficar falando, para ficar colocando ideias na nossa cabeça, ideias erradas, mentiras. Alguns exemplos, né? A situação não tem nenhum proveito, eu estou passando por um sofrimento aqui inútil, não tem nenhuma utilidade isso aí que está acontecendo na minha vida. Ou Deus esqueceu de mim, não é possível, como eu contei para vocês, essa situação dessa pessoa que ora há 14 anos e o marido não volta. Deus esqueceu de mim, ele não está ouvindo, por algum motivo. Né? Ou não há nenhuma esperança, estou sozinho. Qual é alguma mentira que você tem? Escreva aí, alguma mentira que você tem acreditado sobre essa situação que você está passando. E aí, claro que a gente não vai ficar na mentira, né? Você vai escrever qual é a verdade. Se você tem acreditado que você está sozinha nisso, isso é verdade? É verdade? Você está sozinha? Não. Não tem nada que nos separe do amor de Deus. Não tem nenhum local que a gente possa estar que nós estejamos sozinhas. Não existe esse lugar. Então, nós não estamos sozinhas. Ah, mas Deus esqueceu de mim. Não, não esqueceu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso que você está passando também está cooperando para o seu crescimento e a sua maturidade em Cristo. Ah, isso nunca vai se resolver. Vai, nem que seja no final da sua vida. Você vai para a sua pátria, morar num lugar muito melhor, e aí isso se resolve. Né? Então, essas são algumas mentiras que a gente acredita. Escreva qual é a verdade.
Independente de qual seja o seu desafio, eu não sei, né? Deus sabe, Deus conhece todas as coisas, Ele conhece você, conhece o seu coração, conhece a sua situação, tem um propósito para isso, né? Mas independente de qual seja, eu tenho duas coisas que eu posso te falar tranquilamente, né? A primeira é que Deus se importa. João 11:35 é o menor versículo da Bíblia. Quem sabe qual é? Jesus chorou. E a história é a seguinte: Lázaro morre, ele escuta, ele ouve falar, e ele ainda demora alguns dias para ir até onde Lázaro e a família dele estão. Será que Jesus não sabia que iria ressuscitar Lázaro? Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Tanto que ele ainda demorou, porque ele fala que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Então, ele tinha um propósito naquilo ali, que era o nome de Deus ser glorificado. Mesmo tendo um plano, mesmo sabendo o propósito, quando ele chega e ele vê aquelas pessoas chorando, Lázaro morto, Marta e Maria ali apreensivas com o que tinha acontecido, qual é a reação dele? Ele chorou. Ele se compadeceu, né? Então, ele se compadece das nossas dores. Hebreus 4, do 14 ao 16, uma passagem, um trecho maravilhoso, vai dizer que nós temos, a passagem vai falar, não temos um sumo sacerdote que não se compadeça. Então, a gente tira o não e o não. Na verdade, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Porque como nós, ele foi tentado em todas as coisas sem pecado. E aí, se esse trecho tivesse sido escrito pela gente, humanamente falando, a continuidade do trecho seria mais ou menos assim: já que Jesus agiu dessa forma, vai e não peque mais. Mas não é isso. A continuação do trecho é: já que Jesus passou por tudo isso e não pecou, se achegue ao trono da graça para receber misericórdia no momento oportuno. Ou seja, quando a gente é tentado, quando a gente passa por provas, nós podemos nos achegar a Jesus, que passou por tudo que nós passamos, foi tentado em todas as coisas que nós somos, e nós vamos receber graça e misericórdia, quando nós nos achegamos a Ele, né? Porque Ele se importa, e Ele cuida da gente. Mas muitas e muitas vezes, em vez de a gente correr para Ele, a gente corre dele, a gente vai para o lado contrário, e a gente não entende porque não encontra esperança, né? Jesus fala: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, tome o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eu não sei quantas de vocês sabem o que é o jugo, que é aquele negócio que é colocado assim nas costas do boi, enfim, do animal que vai puxar ali uma carroça. Então, quando Jesus fala, tome o meu jugo, isso significa que esse jugo, ele já está carregando metade. A gente só vai pegar uma parte. Então, nós podemos nos achegar a Deus para receber essa misericórdia. Ele se importa. E a segunda notícia maravilhosa, né? Muitas notícias maravilhosas hoje. Um dia tudo isso vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Independente do que seja. E a gente vê aqui a quadro maravilhoso do nosso futuro, da nossa viagem que já está programada. Eu não sei se você ficou empolgado em vir para cá. Eu e meu marido, a gente ficou muito empolgado em vir para cá para a conferência, né? Você está com tudo organizado para uma viagem, então você fica naquela expectativa: ai, que legal, vai chegar, né? Vamos passear, e vamos conhecer gente, vamos falar da palavra de Deus e tal. A gente pode ter essa expectativa, nós já temos uma passagem comprada para esse lugar aqui. Apocalipse 21 fala o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que maravilha! Amém. Nós nos encontraremos lá, se Deus quiser, né? Que maravilha. Então, são duas coisas importantíssimas.
E eu coloquei essa sugestão de devocional, que eu fiquei na dúvida assim, não sei se eu coloco para elas fazerem na hora, se eu passo para casa, né, para elas fazerem em outro momento, mas eu quero propor que a gente faça aqui, tá? Não é uma coisa que demora. É o seguinte, vocês vão fazer uma leitura de Efésios, capítulo 1, 2 e 3. E vocês vão listar aí todas as coisas que estão à nossa disposição por estarmos em Cristo. Na apostila eu coloquei 25 espaços, mas eu listei 33 coisas quando eu fiz esse exercício. E eu quero propor o seguinte, vocês vão fazer isso em dupla. Mas eu quero propor mais uma coisa. Hã? Então, é porque eu vou propor outra coisa. É o seguinte, você que está aqui vai escolher uma dupla que está desse lado. Tá bom? Para você conhecer pessoas novas. Eu não sei como é que vocês estão, assim, de relacionamentos, quem está desse lado conheceu quem está desse lado, onde é que vocês moram. Mas a ideia é exatamente você fazer o exercício com alguém que você ainda não conversou, que você ainda não conheceu. Então, se você está desse lado, você vai escolher uma pessoa desse lado, vice-versa. Pode ser? Vai ser. Já. Então, escolham suas duplas. E aí eu vou dar o quê? Uns 10 minutinhos? Então pronto, 10 minutinhos eu acho que dá para a gente fazer. Deu tempo aí? Acharam já 52 coisas? Estão multiplicando, né? Então, ó, se vocês quiserem, depois vocês podem entrar em contato comigo, que eu passo a minha lista das 33 que eu encontrei, tá? Vocês fiquem à vontade. Eu quero deixar meu contato de WhatsApp e e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, informação, quiserem perguntar alguma coisa, podem entrar em contato. Eu peguei aqui 2 livros para mostrar para vocês, porque eu sei que muitas vezes quando a gente vai numa conferência, a gente tem uma mesa que nem aquela ali, maravilhosa, que você vê um monte de coisa e fala, meu Deus, qual é um bom para eu comprar? Qual é o interessante? Né? Então eu peguei 2 que eu já li e são maravilhosos. Por coincidência, os 2 são da mesma autora, Elyse Fitzpatrick, tá? Mas eu tinha que pegar um que eu já li, né? Não podia pegar um que eu não li. Então, Vencendo Medos e Ansiedade, maravilhoso. Assim, nas primeiras páginas, a sua mentalidade muda completamente em relação à questão dos medos. É muito bom. E o segundo é o Ídolos do Coração. Né? Talvez seja bem conhecido até de vocês. Ídolos do Coração. Os 2 são da Elyse Fitzpatrick. E os 2 têm ali, tem uma quantidade boa ali. Então, se vocês quiserem depois olhar isso daí. Eu falei, a gente comentou um pouquinho sobre a ABCB, né? Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. A ABCB tem um site, que é abcb.org. Se vocês quiserem informação das conferências ou artigos sobre aconselhamento bíblico, quiserem saber um pouco mais, também podem acessar o site, tá? 2 propagandas aqui, com licença. Depois que eu falo é que eu peço, né? Então é isso, minhas irmãs. Quero agradecer a Marilene pelo convite. Maravilhoso estar aqui com vocês. E desejar que Deus nos abençoe.